Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula do nosso canal. Nós estamos a partir de agora começando mais uma aula da plataforma do Flutterflow, plataforma de desenvolvimento low code. E nessa aula de hoje, na segunda aula dessa nossa série, nós vamos aprender um sistema de login via back-end Xano. Tá? A gente vai integrar duas plataformas. A gente também, posteriormente a essa aula, vai aprender um sistema de login com o próprio Firebird, que é o banco de dados nativo do Flutterflow. O Flutterflow é uma plataforma de desenvolvimento low-code da Google. E o Firebase também é um sistema de banco de dados da Google. E depois dessa aula a gente vai fazer também um sistema de login com o Supabase, que é outra plataforma de integração externa. Então nós vamos ter 3 aulas de login com 3 plataformas diferentes. Tá? Para a gente começar essa aula de hoje, vamos criar o nosso aplicativo aqui. Como na primeira aula nós tivemos aqui o de teste aula 1, para a gente conhecer as principais funções, assim, a gente viu por base as funções da plataforma. Tá? Conforme a gente for ministrando a aula, nós vamos ver as outras funções que tem todo o sistema de desenvolvimento. Então a gente cria aqui um novo aplicativo, né? Vamos criar um nome para ele, app teste aula 2. Vamos criar um aplicativo em branco, tá? E a gente vai fazer o seguinte aqui, tá? A gente vai desabilitar o setup Firebase, porque a gente vai usar um sistema de banco de dados internos, que é o sistema do Xano, tá? Igual a gente fez lá na aula da plataforma do Bobo. Então a gente clica aqui em Start in Build. Ele já abriu aqui a página de construção, tá? Antes da gente continuar aqui, nessa aula de hoje a gente vai aprender um sistema de login, tá? A função específica para essa. Vamos lá para a plataforma do Bubble e vamos criar as nossas tabelas lá do nosso workspace no Flutterflow, no Xano, perdão. Flutterflow onde a gente já está. Então a gente vem aqui, já logado na plataforma do Xano, a gente vai criar um novo workspace que vai ser sistema de login, o nome dele, tá? Flutterflow. Para a plataforma do Flutterflow que a gente está utilizando, tá? A gente não vai puxar nada aqui, não vai fazer nenhuma importação de banco de dados de nenhuma outra plataforma. Clique em Get Start. Não, é Start in Fresh with Xano, tá? Perdão, tem que selecionar aqui. Vamos manter só a tabela user criada por enquanto, tá? Não vamos marcar nada aqui. E a gente deixa só essa tabela, esse tipo de serviço de e-mail habilitado, tá? Os outros a gente não usa. Ele mostrou aqui tudo que a gente selecionou para esse novo workspace que a gente está fazendo. Vamos criar. Está criando o nosso workspace e está criando as nossas tabelas de banco de dados, tá? Então ele já criou aqui, ó, a tabela user, né? Dentro da tabela user, se a gente não tem nada ainda. Se a gente vier aqui em API, a gente já tem a tabela default, né? E tem aqui o sistema de autenticação que é utilizado, tanto da tabela user quanto da tabela auth, tá? Na tabela de autenticação, a gente vai ter a chamada de login, de usuário logado, do tipo GET, login do tipo POST, e a chamada de cadastro do tipo POST. A chamada denominada auth.me, que é para mostrar quem está logado na plataforma, era do tipo GET. E se a gente olhar aqui, ela pede autenticação, ela tem que ser fechada. Então, se a gente criar uma tabela nova aqui, ó, vamos chamar de usuário logado. Adiciona ela. Né? Dentro dela, vamos criar um campo do tipo texto, tá? Nome.
e é um campo requerido. Tá? Aí a gente volta aqui na API e na tabela usuário, usuário logado, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que fechar a autenticação dela, tá? Para que só visualize o dado do usuário que estiver logado, porque senão qualquer pessoa que entrar lá consegue visualizar. Tá? Então a gente clica no cadeado, clica nos 3 pontos, vai em Settings, desce aqui, ó, em Authentication, que está desabilitado, a gente habilita para que o usuário só consiga visualizar se ele tiver autenticado com o token, né? E aí a gente publica essa mudança. Então, se a gente voltar aqui, ó, ele já está pedindo a autenticação. Certo? Agora vamos lá para o Flutterflow para poder fazer a configuração lá das chamadas da API e também o layout dessa aula de hoje. No projeto do Flutterflow, tá? A gente vai ter que, primeiramente, adicionar uma página, né? Ó, a gente clica aqui. Perdão, clica aqui no mais, adicionar uma página, e a gente vai chamar essa página, tá? Uma página em branco. E a gente vai dar o nome dela de login. Dentro dela, a gente vai selecionar, vai adicionar, deixa eu achar aqui, layout, texto field aqui, ó, text field, vamos adicionar um, né? E outro também, que vai ser um para e-mail e um para senha, tá? E vamos adicionar um botão também. Clica na lupa aqui e busca o que você quer, tá? Ó, só arrastar. Certo? Vamos dar uma mexida nesse layout aqui. A gente clica na página para selecionar o container todo, tá? Desce aqui e vem em Main Access Alignment. Vamos deixar centralizada. Então ele desceu aqui para a página, certo? Eu não vou colocar padding, nem imagem, nem nada por enquanto não, só para a gente aprender a função, tá? Então nesse primeiro texto, a gente clica nele aqui, tá? Você desce aqui embaixo, ó. Você pode centralizar ele. O nome dele que vai aparecer, você coloca aqui, ó, e-mail, tá? E o segundo você coloca a senha. Clica em Label Text aqui, ó. Senha. Centraliza ele. E o botão você coloca o nome dele de login. Cadê? Botão. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Text. Texto, né? Login. Clica de novo aqui no container, né? Que é na página inteira. E vem aqui em padding, ó. Vamos colocar um tamanho dele aqui. Para separar. Em cima, embaixo. Embaixo de 30 também. Pronto, ele ficou assim, tá vendo? Já tá dando uma cara de um sistema de login, né? No campo de senha, que eu estava esquecendo, a gente tem que descer aqui, ó, nas configurações dele, tá? E marcar aqui, ó, Password Field, para que não apareça o que
está sendo digitado, tá? Que é um campo de senha. Beleza? A gente pode clicar aqui no botão de login, colocar um pad nele também de 20 aqui, ó, para a gente afastar ele do campo de senha. Vamos colocar o nome na página aqui, né? E nós temos que fazer uma alteração aqui, porque a nossa plataforma está com uma homepage, a página inicial. Então a gente clica em configurações, em settings, tá? E initial page, tá vendo? Está com uma homepage. A gente vai colocar uma página de login para quando o aplicativo ser carregado, a página de login aparecer, certo? Vamos visualizar aqui. Dá um preview, ó. Clica nesse olho aqui, dá um preview. Só que eu vou tirar aqui que eu coloquei para centralizar. Vou deixar alinhado à esquerda mesmo, né, os dois. E aqui eu vou deixar centralizado. Se eu deixar assim, ó, ele vai pegar justificado, vai ficar deformado. Então vamos deixar centralizado. Vou dar um preview aqui, né? Deixa eu ver por que não ficou. Pede em alinhamento, né? Vamos deixar, deixa eu ver aqui, centralizado. Agora foi. Vamos ver aqui. Pronto, agora vamos. Ele automaticamente ele já dá um set focus no campo de e-mail aqui, tá? Vamos lá na plataforma do Zano, inserir o usuário lá, mas antes da gente inserir o usuário lá, vamos configurar as chamadas aqui no Flutterflow, tá? As chamadas da API. No plano free, né, atualmente do Flutterflow, a gente está em 2024, a gente clica em API aqui, a gente não consegue criar um grupo, tá? No plano free, ó. Ele pede para a gente fazer o upgrade, tá? Mas a gente consegue fazer a chamada por chamada. Então vamos criar uma chamada nova, tá? Esse aqui vai ser login, o nome dela, tá? Vai ser do tipo get, porque se a gente vier aqui, ó, do tipo post, quer dizer, perdão, a gente muda do tipo post, né? Que é um login que a gente vai fazer. A URL é o endpoint que a gente tem que puxar, que está aqui, ó. Deixa eu clicar em cima dele aqui, tá? Copiar o endpoint, a gente cola aqui, certo? Quando a gente faz o sistema de adicionar o grupo, depois a gente não precisa ficar adicionando um endpoint, a gente só adiciona a função final, né? O parâmetro final, barra login, barra me, barra signup. Na função de você criar uma API em grupo te facilita nisso, mas a gente consegue fazer aqui também manualmente, tá? Eu vou adicionar agora o body, tá? Porque a chamada de login não tem cabeçalho, né? Que é o headers, então tem o body. O body a gente puxa daqui, ó. É do tipo JSON, tá? Que é o mesmo tipo de coisa do Bubble. Então a gente vem aqui na chamada, né? De login, auth, login, a gente roda ela e a gente pega aqui, ó. Copia, né? Cola aqui dentro, tá? Apaga essa chave, cola porque ele já vem com a chave juntos, certo? E as variáveis, o que? As strings, que vai ser as keys de input, de nome e senha. Então a gente adiciona uma nova variável, vai se chamar e-mail. Ele vai ser do tipo string, tá? Que é um texto, não é uma lista. E a gente adiciona outra de senha, também uma string que é texto, tá? E aí a gente volta aqui no body. Essas duas strings que a gente adicionou no Bubble aparecem embaixo aqui as key, né? Aqui aparece em cima. A gente arrasta aqui para dentro, ó,
do aspas, tá? Para bobo a gente tem que colocar lá dentro de chaves para poder fazer, a gente arrasta aqui. Pronto. Eu acho que é só isso para poder testar, tá? Vamos adicionar a chamada, né? Pera aí, deixa eu ver se tem mais alguma configuração aqui. Vamos adicionar responsivo e teste. Para testar precisa de e-mail e senha. E a gente acho que não tem aqui na tabela de usuário nenhum e-mail e senha cadastrado ainda, tá? Então vamos aqui na tabela de user, né? Não é na chamada, é na tabela. Está carregando aqui. Eu vou estar inserindo manualmente para esse primeiro teste aqui, tá? Mas a gente vai fazer a chamada de cadastro também. Então a gente vem na tabela de usuário e vamos inserir um novo registro aqui, tá? Nome, eu vou colocar aqui Anderson, né? Então, o e-mail rincão@gmail.com, né? E a senha eu vou colocar WQWR1234. Tá? Então entrou aqui já. E aí a gente volta aqui, certo? E aí e-mail rincão@gmail.com e a senha QWR1234. Deixa eu rodar aqui, ver se ela vai passar. Status do Gento. Já funcionou e já retornou o token. Então a primeira chamada de login está configurada, beleza? Eu vou inserir aqui, antes de mexer no workflow, um texto, tá? Vou dar um pad nele aqui de 20 também. Tá? Vou renomear ele para... Cadê o nome dele aqui? Aqui, ó. Só para a gente fazer o workflow dele, tá? Criar nova conta. Esse eu vou deixar centralizado mesmo, certo? Então, quando a gente clicar nesse texto, criar nova conta, a gente clica aqui nesse ícone, tá? Que é as ações de aplicativos feitos em Flutter Flow, que são nada mais nada menos que os workflows, tá? Então a gente clica aqui, adicionar uma nova ação, né? Não é aqui. Abrir o Flow Editor, né? Adicionar uma nova ação, a gente vai navegar até a página cadastro. Tá? É essa a ação que eu quero que ele faça. Vamos dar um preview aqui. Criar nova conta, ele vem para a página de cadastro, certo? Vamos colocar na página de cadastro para voltar para o login. Vem aqui, adiciona um texto, né? Deixa eu dar um padding de novo aqui, acho que de 10 que eu dei no outro. Já possui cadastro. Login.
certo? A gente adiciona o workflow nele também, né? E vai adicionar a ação de navegar até a página login. Beleza, pessoal? Vamos visualizar aqui. Criar nova conta. Já possui cadastro. Clica aqui, ele volta para o login. Vamos configurar agora o botão para fazer os workflows, tá? Vamos primeiro no de login aqui. As chamadas APIs, no caso, né? Quando a gente clicar no botão login, a gente clica aqui para abrir uma nova API, uma nova ação de back-end do workflow. Clica em abrir o Flow Editor, adiciona uma ação, tá? A gente clica aqui, ó, digita API, porque a gente quer fazer uma chamada API, certo? A gente vai fazer uma chamada API de login e nós vamos adicionar as variáveis que a gente utilizou lá, que é o e-mail e a senha. Tá? E a senha. Tá? Da onde a gente vai puxar o valor do e-mail, que é um valor dinâmico, a gente clica em Widget State e vem aqui, ó, as opções e-mail, login, user. Então a gente seleciona ele. E o de senha, a gente vai puxar ele também do widget state do campo senha. Ó, senha login user. Tá? Então a gente tem aqui a chamada configurada. Depois disso, a gente precisa fazer uma configuração para salvar o token que foi gerado lá, tá? No cadastro e até mesmo no login, certo? Então a gente vem aqui, ó. Eu esqueci de guardar o path na chamada, tá? Então vamos lá. De login, response em teste, né? Não tem nada aqui. Vamos rodar a chamada. E aí ele retorna o valor. Eu cliquei em adicionar JSON, tá? Renomeio ele, vou dar um nome para ele de token, certo? E também preciso ter um nome para caso tenha algum erro, tá? Como que a gente puxa o erro? Vamos tirar um caractere da senha aqui, vamos rodar a API, ela vai retornar o erro e aí eu vou pegar isso aqui, ó, o invalid credentials, tá? E vou colocar a mensagem de erro, certo? Salvo. Aí a gente vem aqui na nossa árvore de workflow, tá? Do botão de login. A gente abre aqui, tá? E depois que a gente fizer a chamada, a gente vai adicionar uma segunda ação. Digita state aqui, ó, para fazer uma atualização no estado do app, tá? Vamos adicionar o campo. O que a gente vai mudar? O token. A gente vai setar um valor dele e da onde a gente vai puxar esse valor? Do Action Outputs, tá? Que é o resultado do passo 1, que a gente fez a chamada da API. A gente vai puxar o JSON, o path do JSON que a gente criou e a gente vai puxar path do JSON não, o predefined path. Qual que é o predefined path? Que a gente criou dois, criou um de chamada com o login e senha correto e um de erro. Então a gente vai puxar o token, tá? Depois disso, a gente entra com mais uma ação e a gente vai fazer um navigation to página homepage, tá? Se der errado, a gente vai entrar com uma ação em que a gente vai mostrar uma mensagem, alerta. Qual vai ser o valor desse alerta? Erro de credenciais. Tá? Deixa eu testar aqui para ver se está tudo ok. A gente clica aqui em Test Mode, né? Ele está carregando, certo?
Vou dar um pause aqui, quando ele carregar o modo de teste a gente continua. Tá? Tá terminando de carregar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui só para ele poder aparecer. Vamos fazer o teste. Nós temos aqui o Anderson e o Renato salvo no Zano, né? Vamos testar aqui com outro e-mail que não tem lá, tá? Espera que ele ainda está terminando de carregar. Foi. Vamos colocar teste@gmail.com. Senha 123. Clique em login. Credencial inválida. Certo? Vamos colocar agora o que a gente tem lá. rincão@gmail.com. E a senha QWER1234. A gente vai logar. Logou e foi para a página home, tá? A gente olhar aqui, a página home tá com um Rincão Informática nela. Como é uma sessão de teste, ele dá uns bugs no carregamento. Mas está funcionando o nosso sistema de login, tá? Vamos fazer agora a chamada de cadastro e a gente encerra a aula. Vou encerrar aqui a sessão de teste, tá? E vamos fazer a chamada de cadastro. Venho aqui agora na página de cadastro, né? Deixa eu ver a chamada de cadastro aqui, se tem alguma coisa, tá? Run test, teste API call. Deu erro porque o Renato, José Renato, renato@gmail.com, renato@gmail.com. Ah, já possui essa conta, é isso que deu erro. Vou deletá-la aqui e coloco de novo. Espera lá. Vamos testar. Deu ok, certo? Tá salvo aqui. Pá, vai ser o nome token também, né? E beleza. Vamos lá para o workflow. Quando clicar no botão cadastro, a gente vai abrir o workflow, vai adicionar a primeira ação, tá? É API, né? API call, que vai ser a cadastro, né? E as variáveis vai ser nome, e-mail e senha, né? O nome a gente puxa do widget state nome cadastro, o e-mail do widget state e-mail e a senha do widget state senha. Tá? Se for uma condição verdadeira de que ele fez a chamada, a gente vai adicionar de novo aqui a mesma coisa, né, para guardar o token. State, update app state. A gente quer o token, tá? Vamos setar um valor e vamos puxar aqui, ó. Action outputs, API result, tá? JSON body, JSON path e vamos puxar ponto auth token. Deixa eu só confirmar se é isso lá, tá? Auth token com T maiúsculo.
ou pode vir aqui, ó, predefina e puxa o token. A gente já acertou lá já, fica melhor. E aí, se der sucesso, a gente direciona ele, depois de feito o cadastro, a gente direciona ele para a página de home, né? Navigation to home. Certo? Vamos abrir a sessão aqui? Vamos testar? Eu vou adicionar de novo aqui o José. Beleza? Enquanto ele carrega aqui, ó. Vou deixar carregando, tá? Não vou cortar, não. Para a gente testar no Flutterflow, a gente tem que abrir a sessão como se fosse um aplicativo em tempo real. A gente não consegue simplesmente vir aqui e dar um preview no app. Se a gente colocar em preview, ele vai mostrar as funções do workflow, mas ele não vai mostrar as ações do back-end do workflow, tá? Então tem que ser aqui, ó, em teste in session, tá? Ele te dá 10 minutos para você testar. A gente só vai testar a função aqui só. Ó, acaba de carregar. Assim que conseguir digitar aqui, a gente faz o teste. Tá? Pronto, já tá. Aí a gente clica aqui, ó, criar nova conta. Ele foi para a página de cadastro, tá? Vou colocar aqui, isso. Vamos criar um novo nome aqui, ó. Renata. Peraí. Renata Rincon. E-mail renata@gmail.com. Senha QWR 123456. Cadastrou e redirecionou para a página de home. Então, sucesso também a nossa chamada de cadastro, tá? Vamos conferir aqui no Zano. Deixa eu dar uma atualização na página. E já apareceu aqui, ó, tá? Então, a gente conseguiu configurar as duas chamadas, né? De login e de cadastro. E fez a integração com a plataforma do Zano. Pessoal, a gente termina essa aula por aqui, tá? Nas próximas aulas a gente vai ter a integração com o próprio Firebase, né? Que é o próprio banco de dados nativo do Google, tá? Para os aplicativos do Flutterflow. E depois a gente vai ter com o Supabase, que também é uma plataforma externa. Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participa, tá? Se tiver a dúvida, comentário, sugestão, crítica, deixa aí embaixo aí nos comentários do vídeo. Compartilhe o nosso conteúdo. Se a aula de hoje te valeu joia, e você não foi inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, dá esse apoio pra gente aí, ativa o sino das notificações, é gratuita a tua inscrição e você vai estar me incentivando a toda semana a trazer conteúdo. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.